Bom dia, meninos. Vou gravar uma aula aqui para vocês rapidinho em relação ao conteúdo de polinômios, tá? Como eu vou passar uma atividade para vocês, eu quero que vocês assistam essa videoaula e tentem fazer os exercícios, tá? E essa aula para vocês fazerem os exercícios para me entregar na semana que vem. Eu deixei para o final de semana para vocês terem o que brincar, tá ok? Vem comigo aqui para a gente iniciar a aula. Nosso estudo aqui vai ser sobre polinômios, tá? Nós já vimos aqui na aula passada, vamos aqui só para vocês verem, na aula passada, que nós fizemos o estudo sobre expressões algébricas, tá? E já falamos alguma coisa sobre monômio. Então, agora a gente vai ver polinômio. Recordando, o monômio, olha só aqui, ó. Monômio é quando eu tenho apenas um termo. Esse termo pode vir acompanhado de números e letras. Lembrando que 2xy, isso aqui ó, é uma multiplicação, 2 vezes x vezes y. O x e o y são números que a gente não sabe que número é esse. Então é representado por uma variável, por uma letra. Tá? Então se eu vier e falar para vocês, olha, o x vale 2 e o y vale 1, substitui no lugar do x, põe o 2, no lugar do y, põe o 1 e acha o valor numérico. Tá? Mas vocês não precisam preocupar quanto que vale x ou y. Simplesmente vocês têm que entender. Quando a gente está falando de monômio, eu tenho apenas um termo, que é uma junção aqui entre números e letras. Olha só aqui, ó. Vamos para esse exemplo aqui agora. Nós temos aqui essa área aqui, ó. Eu quero calcular quanto que vale essa área. Esse lado vale x, ó. Daqui até aqui vale x. Daqui até aqui vale x também. Então isso aqui é um quadrado. Se aqui é x e aqui é x, é porque as medidas são iguais. Então quanto que vale a área desse pedaço aqui, ó, 1? Dessa medida 1 aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou multiplicar x vezes x, x ao quadrado. Então a área 1 vale x ao quadrado. E esse x ao quadrado eu chamo ele de monômio, tá vendo? Ele não tem uma soma, não tem uma subtração, ele simplesmente é uma letra. Essa potência aqui, ó, é porque eu juntei o x com x, multipliquei. O número que está aqui na frente é o número 1, só que ele não aparece. A área 2, eu tenho aqui o x e eu tenho o y. Se eu quero calcular a área 2, x vezes y dá xy. Então a área 2 é xy. Observa, pessoal, que aqui também é um monômio, mas esse monômio não é semelhante com esse. Esse monômio aqui é x ao quadrado e esse aqui é xy. Eles são monômios diferentes. E essa terceira área aqui, ó, eu tenho esse pedacinho valendo y e esse outro pedacinho aqui, ó, vale quanto? Vale y também, ó. Então é y vezes y, dá y ao quadrado. Tá aqui, ó, y ao quadrado. Então a nossa terceira área, ela vale y ao quadrado. Bom, se eu quero saber a área total, eu tenho que somar todas essas áreas. Então eu tenho a medida da área total, x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. A expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios não semelhantes. Observa que eles não são semelhantes. Quando os monômios são semelhantes, vamos voltar aqui, ó. Quando eu tenho monômios semelhantes, 3x mais 3x mais 3x, eu tenho 6x. Esse monômio é semelhante a esse, é semelhante a esse. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui de monômio semelhante dentro dos nossos exercícios. Ó, esse aqui é 9y e menos 2y. São semelhantes porque quando eu quero saber se um monômio é semelhante, eu tenho que olhar a parte literal, a letra. A letra aqui é y, a letra aqui é y. Então esses dois monômios são semelhantes. No exercício 5 fala, analise os monômios de cada item e escreva se eles são ou não semelhantes. Olha só a letra A, x ao quadrado, x ao cubo. São iguais? Não, esse aqui é x ao quadrado, esse aqui é x ao cubo, não são semelhantes.
A letra B, x, y quadrado, x, y quadrado. A parte literal é igualzinha, ó, xy quadrado, xy quadrado. Então, a letra B é semelhante. Então, é assim que a gente identifica se um monômio é semelhante ou não. Então, voltando aqui, nós temos que os três monômios não são semelhantes. E aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho apenas um termo, ó, 2xy ou b ao quadrado. Eu tenho apenas um termo, isso aqui são exemplos, ó, esse é um, esse é outro. Então, isso aqui são monômios. Por que a gente chama de monômio? Porque só tem um termo, ó, 2xy ou b ao quadrado. Nesse outro caso, nós temos um binômio, porque eu tenho dois termos. Olha só, eu tenho a ao quadrado menos 2ab. Tá vendo que esse termo é diferente desse termo aqui? Eles não são semelhantes. Então, eu tenho um termo, dois termos, então é chamado de binômio. E quando eu tenho três termos, é chamado de trinômio. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tem três termos diferentes, é um trinômio. 5a ao quadrado menos 3a mais 1. Observa, são três termos diferentes. Trinômio. Aqui também um outro trinômio, tá? E redução de termos semelhantes. Olha, eu tenho esse perímetro, né? Vamos ver, veja, por exemplo, como podemos indicar a medida de um perímetro de um canteiro de um jardim. Então, eu tenho esse perímetro. Eu quero saber qual é o tamanho do meu perímetro. Ele pegou 2x mais y mais 2x mais 2y mais 4x mais 3y. Então, o que eu faço? Olha, ele separou os semelhantes, 2x, 4x, juntou eles aqui, ó, mais y, 2y, 3y. Tá vendo que esses aqui são semelhantes e esses aqui também são semelhantes? Quando eu faço a soma desse aqui, ó, 2 mais 4, 8 o quê? 8x. O x coloca só uma vez. E eu tenho, na frente desse y, eu tenho um número 1 que não aparece. Então, eu tenho 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6y. Pessoal, quando é adição ou subtração, o termo semelhante aqui, ó, que é a minha letra, minha parte literal, ela simplesmente vai se repetir. Ela só vai virar ao quadrado quando é uma multiplicação. Olha, x vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado, tá? Quando é adição, a gente soma só os coeficientes, soma só essa parte, ó. O 2 mais 4, 8. E eu pego a parte literal e só vou repetir ela aqui, tá? Então, se eu pegar esses termos todos e fazer a adição deles, vai dar 8x mais 6y. Nos deu aqui um binômio, tá certo? Então, isso aqui é você reduzir, ó, nós reduzimos, pegamos toda essa expressão e reduzimos a um binômio. Aqui a gente tinha um polinômio, vários monômios, e nós reduzimos apenas 2 a um binômio, tá certo? Então, olha só, aqui está aqui a forma, eu tenho aqui vários termos, né, vários monômios, vamos falar assim, e nós reduzimos ele a y menos 2x. Aqui também, ó, eu tenho tudo isso e reduzir a isso. Vamos lá, pessoal, continuando, grau de um polinômio. Vejamos primeiramente o grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. Eu tenho aqui esse monômio, a parte literal é x ao quadrado y. O meu monômio é 7x ao quadrado y. A parte literal, x ao quadrado y. Como que eu calculo o seu grau? Basta eu somar os seus expoentes. Observa aqui que o y não tem nenhum expoente. Não tem nenhum expoente. Se não tem um expoente, então é porque é 1. Toda vez que não aparecer nenhum expoente, você sabe que ali existe o número 1. Então, eu somo 2 mais 1, 3. Então, esse monômio é do terceiro grau.
esse monômio é do quarto grau. Só tem essa variável, só tem essa parte literal. Aqui também só tem essa parte literal. Como eu falei para vocês, como não tem nada, é 1. Então, primeiro grau. Aqui eu tenho x e y. Como não tem nada, cada um deles tem um expoente 1. 1 mais 1, 2, do segundo grau. Nós temos esse exemplo aqui, ó, quando não aparece uma letra, quando não aparece a parte literal, é porque essa parte literal ela está elevada a um expoente 0. Todo número elevado a 0 não é 1. Então aqui ficaria o número 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então por isso que a gente não coloca nada aqui. Toda vez que aparecer apenas um monômio que é representado só por um número, isso quer dizer o seguinte, que esse monômio é de grau 0. Agora, grau de um polinômio qualquer. Lembrando, um polinômio qualquer que eu estou dizendo aqui é um binômio, é um trinômio ou um polinômio que tem mais de 3 termos. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau depois de reduzido os termos semelhantes. Então tá aqui, ó, eu tenho esse polinômio que é um trinômio. Qual que é o grau dele? Bom, qual desses aqui, ó? O 5, só o monômio 5 é grau 0. Esse aqui é grau 2, esse aqui é grau 3. Então esse trinômio, o grau dele é grau 3, que eu pego o maior. Nesse caso aqui, ó, aqui é 1, aqui é quanto? 1 mais 1, 2. Então esse aqui é de grau 2, tá certo? E quando ele quer dizer o seguinte, ó, depois de reduzidos, isso quer dizer o seguinte, ó, se eu pego aqui, vamos ver aqui um exemplo, aqui, ó, eu tenho esse polinômio, eu não posso vir aqui e calcular o grau. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir aqui o polinômio para depois identificar o grau. Eu tenho aqui, ó, outro exemplo. Eu não vou definir o grau aqui. Primeiro eu faço as continhas. Quando eu reduzir ele, aí que eu venho, esse polinômio é de grau 2, porque 1 mais 1, 2. Então esse é de grau 2. É isso que ele quer dizer quando a gente tem que reduzir primeiro. Então eu quero que vocês façam os exercícios da página 90, façam esses exercícios aqui, tá? Para ficar para o final de semana, para vocês estar me mostrando no retorno aí da semana, tá ok? Então fica para casa isso aí, tenham bons estudos, tá ok? Qualquer dúvida, entra em contato aí pelos WhatsApp, em particular, para tirar as dúvidas. Valeu, pessoal, até mais.